Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que essa paz que excede todo entendimento seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família neste sábado, dia 24 de maio de 2025. E nós estamos aqui e damos graças a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós vamos começar o nosso devocional da maneira melhor possível. E se você está em casa e tem essa condição, se coloque de joelhos no seu lugar. Você que porventura está indo para o seu trabalho neste sábado, dobre o seu coração, mas todos vamos ter um tempo de oração e busca do nosso Deus para esse sábado ser um sábado abençoado, cheio da presença e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos nos ajoelhar e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia, Deus. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, Senhor, sobre nós. Te louvamos, Deus, porque neste sábado temos mais um dia de oportunidade, onde podemos, Senhor Jesus, com a nossa vida, louvar, agradecer e te bendizer. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, limpa o nosso coração, a nossa mente, para que venhamos, Senhor Jesus, ter, Pai, uma comunhão intensa e uma comunhão verdadeira com o Senhor, Pai. Aonde essa comunhão, Senhor, venha a ser através do sangue de Jesus, por graça e misericórdia, aonde nós temos acesso, Senhor, ao teu trono. Senhor, nós queremos mais de ti, por isso estamos buscando, Senhor, neste momento. Nos dobramos diante de ti em rendição, em adoração, em dependência, Pai. Oh Deus Santo, vem sobre o teu povo, sobre os teus filhos que nesta manhã fazem esse devocional, Pai. Que o Senhor possa alcançar com a tua palavra, com o louvor entoado. Oh Pai, nesse tempo devocional o Senhor possa alcançar o nosso coração, dirigindo e conduzindo, Senhor, o nosso viver, Pai. Deus, que o Senhor possa vir sobre cada mente, sobre cada coração nesta manhã, Senhor, direcionando, conduzindo, oh Deus, dando capacidade, sabedoria, trazendo paz, Senhor, renovo, força, Pai, que o Senhor possa, Senhor, alcançar a cada um de nós. Eu peço também nessa oração, coloca as tuas mãos sobre a vida do pastor Joel Estevanato, sobre a vida da Léo, Senhor, os pastores aqui desta igreja local, que o Senhor possa colocar as mãos e derramar, Senhor, cada dia mais da tua paz, da sabedoria, da graça, da saúde que vem do Senhor, capacitando eles para toda boa obra, Senhor, guardando, Senhor, eles também, Senhor, neste local onde eles estão lá, Senhor, no Paraná. Que o Senhor guarde, Senhor Jesus, esse final de semana e na segunda-feira, Senhor, na volta, o Senhor venha trazê-los em paz, Senhor, em segurança, Senhor, para a casa deles, para cá, Senhor Jesus, que eles possam ser guardados por Ti, e assim o Senhor continue a abençoar, Pai, usar eles com capacidade, oh Pai, para abençoar e serem bênção, como eles têm sido todos esses anos, Senhor, aqui na nossa igreja local. Também derrama a Tua bênção sobre a família, sobre cada lar, Senhor, o lar deles, cada lar, Senhor, das filhas, Senhor, que a Tua bênção esteja também sobre a família do Teu servo, Senhor, e assim também, Senhor, continue a abençoar esta igreja, Pai, os pastores, os líderes, oh Deus, cada filho Teu que, Senhor, congrega nesta localidade, nesta igreja, que o Senhor possa derramar a Tua bênção, o Teu cuidado. Também espalhe da Tua bênção, Senhor, sobre cada igreja representada, Senhor, seja para um membro, seja para um dirigente, ou aquele que está, Senhor, nessa hora participando deste momento devocional. Que o Senhor possa também abençoar essas igrejas, seja igrejas da nossa regional, ou da nossa denominação, ou também de outras denominações, Pai, que são igrejas do Senhor. Que o Senhor coloque as mãos e abençoe, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, abençoa a nossa denominação na pessoa do pastor Luiz Fernandes Vergamin, que é o presidente do Conselho Nacional, Pai, todos os diretores, Senhor Jesus, aqueles que ladeiam o Teu Filho, que o Senhor possa colocar as Suas mãos também e abençoar, Pai. Oh Deus Santo, nós nos colocamos e nos dobramos diante de Ti. Oh Pai, temos a dependência total e exclusiva do Senhor, Pai. A nossa vida, Senhor, é Tua, Senhor. O nosso coração é Teu, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, manifestar a Tua glória neste lugar, Senhor.
Senhor, aqui, Senhor, na capela, mas também em cada casa que, Senhor, se abre neste momento para fazer esse devocional, que o Senhor possa alcançar-nos, Senhor, com a Tua palavra, ela possa trazer, Senhor Jesus, o bálsamo, a direção, talvez também, Senhor, a disciplina. Oh, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração e dirigir, Senhor, a cada vida, Senhor, nesse tempo, Deus. Sê conosco, Senhor, sê conosco, nós precisamos e dependemos do Senhor. Que o Senhor neste lugar, Senhor, seja glorificado, seja adorado, seja bendito, Pai, e o Teu nome seja engrandecido, Pai. Nós nos dobramos, Senhor, e rendemos a Ti a adoração, o louvor e a glória. É Tua, Senhor. Recebe de nossas vidas, Senhor, a glória e todo o louvor. Assim nós clamamos, Deus. Nós clamamos diante de Ti, Senhor. Te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós dependemos de Ti, Pai. Conduz, Senhor, esse devocional através da minha vida, que o Senhor possa nos capacitar nesta manhã, Senhor, e a Tua palavra rema venha sobre o nosso coração, que uma palavra da Tua parte venha sobre cada coração, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, discernir, Senhor, a Tua voz e obedecer, Pai, a Tua direção. Assim nós oramos, te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos engrandecer e louvar o nosso Deus em nome de Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Só Tu és digno de tudo. Só Tu és digno de tudo. Oh, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Dia e noite os anjos cantam, dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti, te exaltamos, te exaltamos. Você que pode levantar as tuas mãos, levante as tuas mãos. Te Exalte ao Senhor, exalte a este Deus. Aleluia. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.
pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória, só tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, toda glória, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Venham, vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Deus. Engrandecido seja o Senhor, Pai. Glória a ti, Jesus. Aleluias. Aleluias. Pode se assentar no seu lugar, meu irmão. Nós estamos nesta semana 21 falando sobre Deus é zeloso pelo seu povo. A temática dessa semana é Deus é zeloso pelo seu povo. E o texto ao qual nós meditamos durante os domingos e o texto que está na agenda Apacentai é Deuteronômio 7, o versículo 22. Deuteronômio 7, o versículo 22. E hoje, no dia 24 de maio, nesse sábado, na página 185 da agenda Apacentai o Pequeno Rebanho, nós temos o texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 13, o verso 8 e o verso 9. Primeiro livro de Samuel 13, o verso 8, o verso 9, e a palavra do Senhor diz: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Pastor Joel escreve a seguinte aplicação na agenda Apacentai: Saul parou de esperar porque trabalhava com um Cronos, o tempo dos homens, e não com um Kairos, o tempo de Deus. A espera em Deus é importante porque nos ensina a depender dele em todas as áreas da nossa vida. Ela nos ajuda a desenvolver a nossa fé e confiança em Deus, fortalecendo o nosso relacionamento com ele. Além disso, esperar o tempo de Deus nos protege de tomar decisões precipitadas, nos dando tempo para discernir a sua vontade e agir de acordo com ela. Aqui, a história bem conhecida, se você não conhece, depois leia o livro de 1 Samuel, nesses capítulos, que falam sobre Saul, aonde Saul era um rei escolhido por Deus. A verdade é que na história bíblica, quem deveria governar apenas era o Deus, o Senhor, governando o seu povo. Mas o povo de Israel, olhando as outras nações e invejando as outras nações, quis buscar e pedir um rei para o profeta, e onde isso entristeceu até mesmo a vida de Samuel. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, falou para Samuel atender assim o pedido do povo. E o primeiro rei erguido em Israel foi Saul. E Saul, erguido como rei, escolhido por Deus, começou também a fazer aquilo que o povo esperava e pedia, e não ouvir a voz de Deus. Aí que está o problema. Saul, escolhido por Deus para ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus, começou a ouvir a voz do povo e seguir a voz do povo, daqueles que estavam à sua volta. E parou de esperar em Deus e começou a fazer por causa do povo. E em seu pecado, ele comete esse pecado, e ao invés de esperar o profeta Samuel, ao invés de esperar Samuel, que era sacerdote, era aquele que devia ao qual fazer as suas ofertas e holocaustos, era aquele que era separado por Deus para fazer isso. Saul, por ouvir o povo e se constranger com o povo e temer o povo e pensar que se de alguma maneira a força dele, ele só viria e teria vitória por causa do povo, e ele erra no seu pensamento e faz com que aquilo que ele não deveria fazer.
ele vai oferecer holocausto diante de Deus, algo que não era estipulado e não era devido ao rei fazer. E aí nós caímos nesse ponto, aonde Saul olha para o Cronos, vê que Samuel estava demorando. Pelo Cronos pensa, se eu não oferecer essa oferta, esse povo vai embora e nós não vamos ganhar a guerra. Como se a guerra dependesse do povo. Como se ganhar alguma coisa dependesse do povo. Samuel parou de esperar em Deus e esperar no tempo. Saul parou de esperar em Deus e esperar no tempo de Deus para simplesmente esperar pelo povo e achar que a vitória dele vinha por causa da força física e não por causa da graça de Deus. E aqui está um princípio valioso. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa capacidade, não são os nossos recursos, não é o quanto você tem na sua conta financeira que vai definir o destino da nossa vida. Se você cair no laço de começar a seguir a direção que você quer seguir e pensar que você vai ter vitória por causa daquilo que você possui, por causa do conhecimento que você possui, por causa da força que você possui, talvez, até por certo momento você vai alcançar alguma coisa. Mas isso lá na frente vai trazer prejuízo, porque você está indo na sua força, você está indo naquilo que você possui, e certamente isso tem os seus limites. A nossa força física tem o limite, a nossa conta financeira, o valor financeiro que temos também tem um certo limite, e tudo isso vai um dia embora. Mas aquele que de alguma maneira crê no Senhor e espera no Senhor, esse vai ser renovado por Deus, esse vai ser capacitado por Deus. Enquanto nós esperamos, nós temos que entender que Deus trabalha. Enquanto nós esperamos em Deus, é o Senhor que está trabalhando na nossa vida, está trabalhando nas situações. Talvez não vamos alcançar aquilo que queremos alcançar e aquilo que foi prometido alcançar no nosso tempo. Mas certamente, o tempo que Deus está propondo e Ele sabe que é o melhor, vai acontecer aquilo que Ele prometeu. Em Isaías 64, o verso 4, a palavra do Senhor diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, enquanto nós estamos esperando, enquanto nós confiamos em Deus, enquanto nós esperamos Deus falar vai, enquanto nós esperamos Deus dar direção, enquanto nós estamos aguardando Ele cumprir a promessa, saiba, o nosso Deus está trabalhando. O nosso Deus já está fazendo. É Ele que está fazendo as coisas acontecerem na nossa vida. E é interessante, irmãos, é que nós olhamos só o que nós vemos. Nós temos um olhar que o alcance desse olhar é pequeno, porque alcançamos o hoje, alcançamos o agora, mas o nosso Deus, Ele vê todo o tempo. O nosso Deus, Ele percorre pelo tempo. Para Ele não tem passado, presente ou futuro, Ele tudo conhece. E aquilo que nós não conhecemos ali na frente, Ele já conhece. E talvez na nossa força até alcançaríamos aquilo que nós desejamos hoje. Porém, se alcançarmos hoje aquilo que é para amanhã, nós fatalmente vamos percorrer um caminho inglório. Por quê? Porque aquilo que era para amanhã e que alcançamos hoje, talvez hoje, esse amanhã possa trazer prejuízo. Porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e Deus está realizando. E muitas vezes pessoas alcançam pela força do braço, mas aquilo que alcançaram vem e daqui a pouco vai embora. Por quê? Porque a pessoa não foi trabalhada, não foi aprovada. Ela não tem a capacidade para gerir aquilo que ela quer, não tem a capacidade para conquistar e
continuar a manter aquilo que ela quer. E Deus, no seu trabalhar, Ele está trabalhando na nossa vida, está trabalhando no nosso caráter, para quando alcançarmos a promessa, sabemos lidar com a promessa. E aquela promessa não venha trazer prejuízo, mas que venha a ser uma bênção. Até porque a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores, não traz prejuízo, não traz nada de mal sobre essa bênção. Porque é bênção de Deus. Mas a bênção de Deus tem tempo determinado. Tem um momento certo. Porque Ele está trabalhando em nós. E aquele que espera não será envergonhado. No Salmo 25, verso 3, a parte A, diz: na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Então, esperar no Senhor é algo ao qual nós devemos fazer e entender que isso vai nos levar a uma honra e não a vergonha. Que isso vai nos levar a ter aquilo no tempo certo, no momento certo, e não seremos envergonhados. E quantas pessoas que adquirem um bem material, mas não esperam de Deus, vão lá na sua força, no seu braço, no seu poderio financeiro, vão lá e compram alguma coisa, adquirem alguma coisa, mas daqui a pouco aquilo começa a trazer um prejuízo financeiro, trazer um prejuízo na vida daquela pessoa, porque ela não soube esperar e ela adquiriu aquele bem, aquela situação no tempo errado. E aí ela fez, usando do nosso dia a dia, ela fez parcelas e daqui a pouco aquelas parcelas ela não consegue pagar. E o que é isso? É vergonha. Aí ela faz parcelas de um carro e daqui a pouco o banco manda uma nota para retirar aquele carro. Por quê? Porque ela não consegue pagar. Porque em vez de esperar em Deus, o tempo de Deus, a direção de Deus, foi fazer na sua força. E o Senhor tem um tempo certo para julgar a nossa causa. Nós precisamos esperar porque Ele vai se levantar. Isaías 30, o verso 18 diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça e bem-aventurado todos os que nele esperam. Nosso Deus às vezes está aguardando a fazer e colocar as mãos porque ainda não é tempo, porque não é o momento. Tem situações que chegam à nossa vida difíceis, situações que trazem dificuldade, que trazem aflição, mas a verdade é que o Senhor está trabalhando na nossa vida. A verdade é que o Senhor está trabalhando em cada um de nós e nós precisamos entender que o nosso Deus é aquele que está trabalhando em nós. Tem um texto, eu não vou conseguir agora pegar, mas um texto que eu falei no domingo, lá na igreja do Jardim Teresa, onde o Senhor, Ele verdadeiramente está trabalhando e está nos moldando, está nos forjando através das aflições. O Senhor forja o nosso caráter, forja a nossa vida, nos dá verdadeiramente força através das aflições que vêm sobre as nossas vidas. As aflições e dificuldades que vêm sobre nós. E nós precisamos então entender que até os momentos difíceis é tempo de Deus trabalhar em nós. É tempo de Deus nos moldar, nos trabalhar, fazer a nossa vida viver, eu falei lá na igreja lá, para fazer com que venhamos ter casca grossa. Casca grossa para alcançar. Porque, irmãos, tem situações ao quais nós queremos alcançar, seja uma promoção, seja um bem material, seja uma vida estabilizada, situações aos quais nós queremos alcançar na nossa vida de bens, de futuro, daquilo que nós queremos alcançar, mas que hoje, se nós alcançarmos, isso não fará bem para nós, porque não vamos ter força para manter as situações. Porque às vezes a gente quer, Léo, um aumento de salário e com isso uma promoção. E a gente olha isso como algo bom para nós, e é bom. Só que, junto com o aumento de salário e com a promoção, vem também a responsabilidade.
vem também as dificuldades naturais de um cargo maior, de uma situação onde nós nos colocamos num lugar maior. E se isso acontece no hoje, na nossa fragilidade, não vamos conseguir manter essas situações. Tantas pessoas que estão sofrendo por doenças psicossomáticas, porque a gana de alcançar lugares maiores, patamares maiores, se enfiam nessas situações pela força delas mesmas, aí quando chegam naquela situação, não conseguem manter. Aí diz que a pressão, os problemas, as aflições estão influenciando, mas a verdade é que alcançou uma situação pelo seu braço, a qual Deus tinha que ainda moldar e trabalhar a nossa vida. Então espere em Deus, saiba esperar no Senhor. É um processo. É um processo. O processo de Deus Ele promete, nós confiamos e esperamos. E no tempo certo, Ele cumpre a promessa. Esse é o processo de Deus. E é esse o processo que Deus tem para mim e para você. Ele promete. E o nosso Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que promete. Só que há um processo. E esse processo é confiarmos e esperarmos. E Ele vem e cumpre a promessa. Hebreus 6, o verso 13 ao 15 diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. É processo. Deus prometeu para Abraão, como Deus prometeu para muitos homens na Bíblia. E nós vemos esses exemplos. Mais difícil é seguir esses exemplos. Nós vemos o processo ao qual levou José a ser rei do Egito. Ele teve um sonho profético na vida dele, e muito ele passou e perdurou até alcançar esse sonho. Mas ele esperou, ele teve paciência. Assim foi com Abraão, assim foi com o povo que saiu do Egito e durante 40 anos viveu num deserto árido até alcançar a promessa. E assim é com a minha vida e com a sua vida. Temos que crer na promessa, acreditar na promessa, esperar e confiar na promessa. E aí aguardar o nosso Deus trabalhar e agir para no tempo certo alcançarmos a promessa. Que você, meu irmão, venha ter essa certeza e essa convicção. O Senhor é aquele que prometeu e Ele é fiel para cumprir. Saiba esperar. Saiba aguardar. O nosso Deus é Deus zeloso. Zeloso pelas nossas vidas. E Ele sabe o que tem ali no futuro para nós. E Ele sabe que aquela promoção, Ele sabe que aquele bem material, Ele sabe que aquela situação ao qual Ele prometeu que vai te colocar, seja até mesmo em áreas ministeriais, coisas que Deus prometeu e falou, eu vou fazer com a sua vida. Mas Ele sabe que ainda não é tempo e que Ele precisa trabalhar no meu e no seu caráter, para quando alcançarmos, temos a capacidade para gerir, para manter e para se estabelecer na situação ao qual Deus nos colocar. Então, saiba esperar e saiba ouvir Deus, sendo direcionado, conduzido e trabalhado pelo Senhor. Quando você alcançar essa promessa, vai ser bênção de Deus sobre a sua vida, que vai trazer riqueza, enriquecimento e não vai causar dor sobre você ou sobre a sua família. Espere no Senhor, confie nele e o mais Ele fará, como está escrito em Salmos, capítulo 37, o verso 4 e verso 5. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E a oração do nosso dia é pela capacidade de ter alegria e esperança, mesmo quando os indicativos são contrários ao cumprimento da promessa. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, eu oro, Senhor, e te agradeço pela Tua palavra. E peço, Senhor, para que o Senhor venha moldar o nosso caráter, para termos, Senhor, a confiança de que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu. E nessa esperança, Senhor, venhamos ter a alegria, venhamos ter, Senhor, essa esperança, e assim venhamos, mesmo quando tudo parecer contrário, venhamos continuar a crer, como Abraão fez, Senhor.
aquele que esperou contra a esperança, aquele que, em meio às situações, diziam que não, a idade já dizia que não, o tempo já dizia que não, a idade da sua esposa já dizia que não, mas ele tinha uma promessa e ele creu mesmo contra a esperança e confiou no Senhor e por isso alcançou a promessa. Nos ajuda a confiar e neste momento ser, Deus, alegre, porque temos a certeza e a convicção de o que o Senhor vai realizar e fazer, Pai. Eu oro e peço a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje, sábado, amanhã, domingo, e nós temos os nossos 2 cultos aqui em nossa igreja. Amanhã temos culto às 10 e às 19 horas, culto de adoração e comunhão. Venha estar e venha fazer parte da família de Deus aqui na nossa localidade. Estamos na Avenida Ultramarino, número 616, no Lausanne Paulista. Venha estar fazendo parte da família de Deus, venha cultuar, venha buscar o Senhor. Se você é da nossa igreja, tem um compromisso marcado. Se você está próximo, está procurando uma igreja, você é o meu convidado e será muito bem-vindo. Se você, porventura, está impossibilitado de ir à igreja e precisa cultuar a Deus aí, da onde você está, seja por conta de um motivo de doença, ou outro motivo ao qual te impeça de ir a alguma igreja, você também é nosso convidado a participar através das redes sociais, @OBBC Mandaqui, seja no YouTube ou no Facebook, nós temos as nossas transmissões. Se você quer informações, também temos o nosso Instagram, @OBBC Mandaqui, você consegue estar em qualquer uma das nossas redes sociais, achar e assim também participar deste culto pelo Facebook ou pelo YouTube. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Estenda suas mãos espalmadas, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que unifica todos os crentes em toda a face da terra, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. A igreja diz, amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e tamo junto.